Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja com você. Eu peço que você abra sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Vamos ler os versículos 9, 10 e 11. Assim nos diz a palavra de Deus. Ditas estas palavras, foi Jesus elevado às alturas à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: Varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o vistes subir. Aqui nós temos o relato do momento em que Jesus foi elevado às alturas. Jesus havia ressuscitado, havia aparecido para os seus discípulos e para muita gente, e depois ele estava sendo elevado às alturas, depois de deixar uma ordem aos seus discípulos. Nós vemos essa ordem no versículo 8, para que eles fossem suas testemunhas após o derramamento do Espírito Santo. Eu quero chamar sua atenção para 2 verdades importantes aqui dessa passagem. Primeira, que Jesus ressuscitou. E a segunda é que ele voltará. Aqui na passagem vocês veem que no versículo 10, o autor ele coloca que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. São 2 anjos. Como é que a gente interpreta serem 2 anjos? Porque Lucas ele usa a mesma expressão aqui que ele usa para se referir aos anjos que apareceram para as mulheres na sepultura de Jesus. Se você tiver com sua Bíblia aí, abre lá em Lucas, no capítulo 24, versículo 4, e nós vamos ver que as mulheres chegaram ao túmulo, viram ele com a pedra removida, e aí, versículo 4, aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhes 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscar entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Então nós vemos, da mesma maneira como anjos anunciaram às mulheres uma boa notícia de que Jesus havia ressuscitado, aqui nós vemos os anjos anunciando que Jesus voltará. A primeira verdade que temos que ter em mente é que realmente Jesus ressuscitou. Aqui nesse relato nós vamos ver que ele apareceu para muita gente, e também no relato que o apóstolo Paulo fez aos Coríntios, e eu peço que você abra sua Bíblia lá para você acompanhar, é muito interessante nós vermos isso. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 4. Veja o que diz, a partir do versículo 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas e depois aos 12, que no caso discípulos. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim. É o que mostra a quantidade de pessoas que Jesus se apresentou após ressuscitar dentre os mortos. Nessa passagem de 1 Coríntios mesmo, no versículo 19, tem uma coisa interessante. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, primeiro, ao saber e crer que realmente Jesus ressuscitou, nós temos que crer também que ele voltará, como os anjos anunciaram aqui aos seus discípulos. Como o apóstolo Paulo diz, que se a nossa fé em Jesus Cristo se limita a esta vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens, porque nós não temos esperança nenhuma. Jesus Cristo veio, morreu pelos nossos pecados para nos salvar, ressuscitou, ascendeu aos céus e um dia voltará. Do jeito que subiu, vai descer. Então que vivamos com essa esperança. Nós costumeiramente ouvimos dizer que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Ou seja, a Bíblia nos apresenta aquilo que nós devemos
crer, e aquilo que nós devemos fazer. Regra de fé, crer. Regra de prática, fazer. Então essa é uma regra de fé que nós temos que ter, para que nós tenhamos essa esperança. E tendo essa esperança de que Cristo voltará, nós devemos viver de acordo com isso que nós dizemos que estamos acreditando. Não adianta dizer que Jesus voltará e viver de qualquer maneira nesta terra, não. Temos que dizer que ele voltará e viver de acordo com aquilo que ele espera de nós. Afinal, Jesus Cristo diz que aquele que o ama obedece às suas palavras. Então vivamos dessa maneira, meus irmãos, com fé que Jesus voltará e um dia nós estaremos com ele na eternidade, para todo sempre. E todo o mal dessa terra será dissipado. Que Deus abençoe a sua vida, um forte abraço e até o próximo vídeo.